Devo, não nego, pago quando puder. Mas cuidado que a partir de agora é constitucional a possibilidade de você ter a sua Carteira Nacional de Habilitação suspensa por alguma dívida. Vamos falar sobre isso? Bom, pessoal, nesse mês de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal analisou um caso onde foi admitida a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por uma dívida. Essa questão já estava presente no nosso Código de Processo Civil, onde o juiz ele é autorizado a aplicar medidas coercitivas em relação a uma dívida existente, ainda que a dívida seja pecuniária, ou seja em relação a uma dívida financeira de dinheiro. Então, a partir do momento que você tem essa determinação no próprio Código de Processo Civil, muita gente pode estar se questionando, mas por que agora existe essa manifestação? Isso porque existia a dúvida de que se essa medida seria abarcada pela Constituição Federal, se essa medida não atrapalhava o direito de ir e vir, se não era considerada uma medida extrema, suspender a carteira de habilitação do cidadão por uma dívida civil. Então, a partir do momento em que a gente tem uma decisão do STF reconhecendo essa suspensão da CNH, a gente pode dizer, que essa decisão ela será amplamente utilizada como precedente, ou seja, como uma decisão para se utilizar como base para casos iguais, parecidos ou similares. O que a gente tem que deixar claro aqui é que essa decisão do STF não obriga que outros juízes decidam da mesma forma. Entretanto, como eu falei anteriormente, uma decisão nesse sentido é um baita de um precedente, um baita de uma base para a gente utilizar em casos onde a gente vai buscar a suspensão da carteira de habilitação do devedor. É importante deixar claro que o próprio ministro relator, o ministro Luiz Fux, ele diz que essa deve ser uma medida extrema caso o devedor não pague através de outros meios. Ou seja, não basta a pessoa ter uma dívida, o processo de execução está no início e você já sair requerendo a suspensão da CNH. Primeiro serão adotadas as medidas tradicionais para tentar cobrar essa dívida, como, por exemplo, a penhora online, como, por exemplo, penhora portas adentro. Então, serão adotadas todas as medidas de cobrança já previstas no Código de Processo Civil, que já existem, e a medida de suspensão será uma exceção, será caso as medidas tradicionais de cobrança não se mostrem satisfatórias. É importante a gente deixar claro também, pessoal, em relação a essa questão da cobrança dos valores em aberto, que isso tem que ser proveniente de uma decisão judicial. Então você que está com o nome sujo no Serasa, no SPC, você que tem uma dívida ali que o banco vive te perturbando, a princípio, em um primeiro momento, você pode ficar tranquilo. Essa suspensão de CNH, ela obrigatoriamente terá que acontecer através de uma decisão judicial dentro de um processo judicial, tá? Então, o juiz tem que determinar, autorizar a suspensão da CNH. E para chegar nesse ponto do juiz determinar qualquer coisa nesse sentido, a parte credora terá que entrar com um processo de conhecimento ou de execução desses valores e depois de todo o conhecimento, você tem que ser intimado no processo, você vai se defender no processo e aí ficando caracterizado que você realmente tem que pagar, ou se for um processo de execução, você já ser intimado para pagar. Se aquelas medidas tradicionais que eu mencionei anteriormente, como no caso da penhora da sua conta bancária, não forem satisfatórias, a parte poderá requerer ao juiz a suspensão da CNH. É importante a gente destacar também que essa suspensão da CNH, a princípio, ela não é válida para quem utiliza ela como trabalho, ou seja, motoristas de táxi, Uber, mototaxistas, essas pessoas que utilizam a CNH como meio de sobrevivência, meio de obtenção do sustento delas, não poderão ter a CNH suspensa, porque isso vai contra o que o próprio ministro Luiz Fux
disse ali no relatório dele, a medida tem que ser razoável, ou seja, não vai se admitir que uma pessoa deixe de trabalhar para ter a CNH suspensa por conta de uma dívida. Então é necessário ter aí uma coerência, né? Você, inclusive, não pode negar a pessoa de obter o sustento dela, porque se já estava difícil pagar aquela dívida, sem a pessoa trabalhar fica praticamente impossível. Então é importante destacar esses pontos. Pessoal, espero que o conteúdo tenha sido de grande ajuda para vocês. Quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, acompanhar nas redes sociais. Se ficou alguma dúvida, diga aqui nos comentários, vai ser uma satisfação trocar essa ideia com vocês. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!